Primeiro, vou fazer uma pergunta para ver se eu entendi realmente o convite, né? O convite era para falar sobre Maceió. Aí nós tivemos um quinteto aqui, né? Um economista, Lucas, alguém vai falar sobre urbanismo, não é isso? Então, né? Vocês dois, né? E eu falarei sobre economia. A minha intenção é a de falar sobre um panorama geral. Hoje eu mandei para o grupo no Facebook um link com a enciclopédia, você viu, né? Com a enciclopédia dos municípios de Alagoas, que foi uma obra caríssima, bancada pela Sebrae, Banco do... Sei lá, um monte de gente, né? E que a Gazeta publicou em fascículos para os assinantes. Ela não está disponível, impressa, para as pessoas normais, né? Só os assinantes da Gazeta têm direito. Mas ela ficou online. E aqui, melhora? Ela ficou online e tem 70 e poucas páginas do último fascículo só sobre Maceió. Geografia, história, cultura e economia. Na parte de economia, os dados estão relativamente atualizados, porque são de 2013, 10, né? 10. Não, tem a edição 12 já, 1912. Ou 1900 não, 2012, né? 2012. O que eu vou fazer aqui agora, rapidinho, enquanto a gente vai recebendo o público, é de colocar alguns dados sobre a cidade, porque, em geral, na minha opinião, né, como economista, é importante nós discutirmos a cidade a partir de elementos concretos, né? Não apenas um discurso no sentido desejo, né? E Maceió é esta cidade relativamente nova, né? Nova porque ela é de 1839 como cidade, né? Como capital de Alagoas. Portanto, dentro dos padrões, mesmo latino-americanos, ela é relativamente nova. E nova e grande, né? Por quê? Porque a população de Maceió, ela sobe. Ela representava, em 1900, apenas 5% da população alagoana, 5%, e vai crescendo, a parte vermelha, né? Em relação à população verde, que é de Alagoas. E hoje, 30% da população alagoana residem, né, no plural, em Maceió. Maceió é um território pequeniníssimo, né, de apenas 3% do território alagoano, mas que tem 1/3 da população do estado. Ela, o que os geógrafos chamam, né, de macrocéfala, né? O estado tem a macrocefalia, ou seja, há uma concentração muito grande na capital de sua população, que deve ter hoje já 1 milhão de habitantes. Muito, isso aqui, né? Essa é Maceió e aqui Alagoas. E é uma cidade que tem outra característica, ela é pequenininha no espaço, ela tem 1/3 da população, mas concentra metade da riqueza de Alagoas, metade. Duas ou três grandes indústrias, né, como a Braskem, Sococo e outras, a usina Cachoeiro do Mirim, mas a burocracia estatal toda, federal, municipal e estadual, o comércio regional todo concentrado em Maceió, rede bancária, rede financeira, isso, faz com que Maceió tenha metade da riqueza alagoana. Portanto, o que acontece em Maceió, né, tem desdobramento muito grande no estado das Alagoas. Quando você olha a riqueza concentrada por micro-região, vê que Maceió é excepcionalmente alta, né, em relação às demais outras micro-regiões. Há um processo claríssimo de concentração urbana, na capital, e também de riqueza, né, muito forte em Alagoas. E, claro, politicamente é uma cidade muito importante. Por quê? Porque ela, além de concentrar população e riqueza, ela também tem um contingente muito grande de eleitores, né? Ela tem um fenômeno interessante. Como a capital é muito ainda vinculada, ela cresceu muito, vou mostrar daqui a pouco, né? Nos anos 70, 80, mantém laços fortes com o interior, com o mundo rural, muito forte. Não o rural em Maceió, mas o rural do interior de Alagoas. E faz com que o eleitorado de Maceió, ele não tenha a mesma média que o eleitorado alagoano. Ou seja, nós temos 3 milhões de pessoas em Alagoas, de habitantes, e 2 milhões de eleitores. Ou seja, para cada 3 alagoanos, 2 são eleitores. Maceió não. Tem 1 milhão de habitantes e tem um percentual bem menor. E por que isso? Porque o vínculo com o interior é muito grande. Isso acontece muito no dia da eleição. No dia da eleição, todo mundo, eu vou votar em Monterópolis, em Belém, em Santa Luzia. Aí as pessoas moram em Maceió, mas vivem, ainda têm laços fortes com o campo. Então, conclusão é que elas é uma sede administrativa
burocracia federal, estadual e municipal também, claro, né? É um polo econômico, um terço da população e metade do PIB. É um centro cultural mais importante do estado. É o único lugar que tem teatro, que tem cinema, que tem isso, que tem aquilo, que tem vida, né? Os equipamentos culturais. Tem... essa vocês conhecem melhor do que eu. E também capital política. Por quê? Porque toda a rede federal decisória está aqui, estadual, Assembleia, tudo se concentra em Maceió. E, claro, uma população que tem características de transição. A população de Alagoas está na sua faixa etária em transição. Pela primeira vez, o censo de 2010, ele revela uma informação que é incomum para o passado alagoano. Aqui é a primeira infância, de 0 a 4 anos. Hoje nós temos mais crianças na primeira idade. Minto, errei. Aqui é a primeira infância, né? E aqui mais de 60 anos. Pela primeira vez nós temos uma população considerada terceira idade, acima de 60 anos, maior que a primeira infância. Como é isso? Toda sociedade pobre, periférica como a nossa, muito polarizada, ela sempre tem um número de crianças muito alto, né? O número da infância, principalmente a primeira infância, muito grande. Mas Maceió mudou. Hoje nós temos isso aqui. E outra característica importante para discutir transporte público, por exemplo, e mobilidade, né? É isso aqui. Ou seja, além de termos um contingente grande de pessoas na terceira idade, esse núcleo aqui, de 30 a 60 anos, ele hoje é o maior de todos eles, com tendência rapidamente a migrar para cá. Ou seja, a população infantil vai diminuindo porque as famílias ficam menores, não é? O número de crianças é menor, baixou tanto que existem fenômenos na área educacional, por exemplo, que é um número decrescente de alunos, de estudantes nessa faixa etária aqui. Por quê? Não, que em 80 era bem maior, 90 era maior, 2000 era maior e nós estamos agora em regime de decrescimento, né? Então há um perfil muito grande. E quando você tem uma população com essas características aqui de envelhecimento, é evidentemente que a cidade necessita de outros equipamentos, de outras políticas, de outras características que nós não temos hoje. Essa aqui é sem 14 anos e aqui a faixa que hoje é a mais vulnerável, né? No sentido da violência que nós assistimos muito. E mais, é uma cidade negra e mestiça, que, portanto, as políticas, não somente para a questão de idade, né, mas também problema de étnica ou racial, muito forte. Por quê? Porque da cidade inteira, de 1 milhão de habitantes, que se consideram amarelos ou indígenas, só isso aqui, não é? Negra e mestiça parda, né? Que o IBGE fala parda, né? Parda é a expressão de todos os mestiços não brancos da população. Vejam que é maioria de 2/3 da população, portanto, tem que existir políticas, programas, ações, tudo, né? Projetos nesta direção aqui, porque é uma das características da cidade de Maceió, né? E uma cidade paupérrima, muito pobre, paupérrima, muito pobre, muito grande, né? A pobreza muito forte. Por quê? Porque como é que você detecta a pobreza além da renda per capita, do da dependência nossa dos recursos federais. Este aqui é o número de famílias previdenciárias existentes. Quantas famílias ou quantos domicílios, né? Quantos domicílios existem em Maceió? Porque existe a coabitação. 300 mil. Metade recebe dinheiro da Previdência Social, né? 142 mil pessoas que têm famílias, né? É uma cidade ainda que depende muito desse recurso, tal como todos os municípios do interior. É muito pobre a cidade. E as transferências de renda também marcam muito, essas transferências de renda direta, né, do governo federal, marcam muito ainda a cidade. 88, isso aqui é em agosto de 1912, é maior agora, por 90 e poucos mil. Bolsa Família tem 90 mil famílias que recebem do Bolsa Família em Maceió, é muita gente, né? Que os recursos são altíssimos. Aí o IBGE diz que em Maceió nós temos 145 mil famílias baixa renda. Dessas famílias, 126 mil estão cadastradas no MDS. Cadastro é aquela família que tem direito a alguns programas federais, não todos, e não necessariamente o Bolsa Família. E que recebe o Bolsa Família, 88 mil, é muita gente. Perfil Bolsa Família, este aqui. Mas recebendo naquela época só estavam esse aqui. Por quê? Porque ou não tem documento, ou não requerem, ou não, mas tem direito a esse benefício de transferência. E é uma cidade pobre e também com outra característica muito grande, né? Espalhada. Né? Ela é muito espalhada, é pouco verticalizada. É uma capital, né? Uma cidade com o solo muito caro, nós veremos já por que muito caro, mas com essas casas e tudo isso aqui ainda, o que
também influencia muito o tipo de transporte, né, que a cidade pode ter. Imagina, né, porque tudo fica muito mais distante quando você tem esse perfil, né, de habitação. Casas de condomínio, apartamentos e aqui cortiços. Por que esse número ficou tão baixo? Porque o IBGE só considera cortiços e assemelhados acima de 50 unidades. E sacanagem, por quê? Porque a maior grande parte dos cortiços tem 30, 40, 25 casas, portanto não são contemplados como tal, não é? E ainda uma pressão muito grande de imóveis alugados, de domicílios particulares alugados, muito alta ainda. Os urbanistas, né, falam que uma taxa de 6%, 8% é aceitável numa cidade litorânea de 1 milhão de habitantes, porque existe a pressão de quem está em trânsito, tá passando por aqui para trabalhar, ou que quer alugar casa, ou que não quer ter casa, não é? Mas 27% é um número muito alto que revela, por um lado, pobreza, não é? A insuficiência de renda e políticas habitacionais ainda que não atendem. Energia elétrica, não. Energia elétrica, ela é um problema relativamente resolvido, porque, por mais baixa renda que seja, você hoje tem um programa Luz para Todos, né? Que atinge praticamente 100% da população. E ainda nós temos uma forma de abastecimento d'água com dependência muito grande desses dois padrões aqui, e mesmo ligado à rede geral, ainda para os padrões nacionais, inclusive, e regionais, muito baixa a capital de Maceió, 74%. E claro, um privilégio você morar numa parte da cidade que tem esgotamento sanitário, que só cobriu, está aumentando agora para 27%. De cada 4 domicílios, 3 não estão conectados à rede de esgotamento. E tem todo tipo, né, E é uma cidade ainda muito tensa, muito dura, né? De 1 milhão de habitantes, com 570 áreas de riscos, né, de Maceió. 570 áreas é muita gente, muitos lugares que nós temos em Maceió. Isso aqui é prioridade zero, como todos, Maceió tudo é prioridade, na verdade, né? Tudo é prioridade porque tudo é muito espetacular, né? 570 áreas de risco. Não são todas iguais, porque existe nível A, B, C, D e E. Há uma gradação. Mas o fato é que é uma cidade que tem essa característica, né? Mas voltando aqui um pouco. Não, aqui, né? Essa aqui, isso reflete a hierarquização, né, no tipo de habitação que nós temos em Maceió. Nós temos, segundo a Caixa Econômica, quase 600 aglomerados, no último estudo que a Caixa fez, 600 aglomerados subnormais. O que são aglomerados subnormais? Favelas, não é isso? Favelas que são planas e secas, as encostas, as grotas, as palafitas, os loteamentos clandestinos, os cortiços assemelhados, tudo isso junto, você tem 40% da população de Maceió vivendo nestas condições. Aqui não, aqui é um levantamento feito pela Defesa Civil, não é? E claro, um número muito grande ainda, que é uma doideira, né? Um número muito grande de pessoas ainda, de alunos, de estudantes fora da sala de aula, né? A Maceió, uma capital, existe recurso, não existe, impressionante, né? Você passa de gestão municipal, vem outra, e esse problema não é enfrentado, ou seja, a universalização do ensino, distante ainda de você tê-la em Alagoas. Aqui é o número de 5 a 9 anos de analfabetos, né? E você vê que é altíssima ainda, né? Aqui o número muito alto, dos padrões fora. E saúde pública também é outro problema da cidade, ou seja, a cidade tem uma agenda de prioridades, todas são prioridade zero, né? Saúde, área de risco, segurança, mobilidade, tudo. Vocês imaginam, 27% da cidade tem cobertura do PSF. Essa notícia é de 2011, era o mesmo índice de 2006. O PSF é o Programa de Saúde da Família, que é a unidade básica de atendimento. 1/4 da população apenas da capital. É uma cidade difícil, né? Muito tensa por isso, né? E, claro, isso que nos interessa discutir hoje à noite aqui. Uma frota automotiva que reflete esta cidade que nós estamos falando. Pobre, polarizada, com todas as características que nós conhecemos. O número de automóveis, eu deveria ter colocado aqui em 2013 porque já saíram os dados. Mas eu vou dizer de cabeça porque eu sei. Automóveis em 2013, 85 mil. Hoje são 153 mil. O dobro praticamente. Não é? O dobro. Cresceu 100%. O número de motos e motonetas saltou aqui, já são 52 mil. Ou seja, um escândalo, né? A cidade, explicamos já o porquê. Ônibus, incluindo, isso aqui é ônibus e micro-ônibus, né? Isso aqui é micro-ônibus, porque a cidade também é atendida por esses micro-ônibus. De alguma forma, eles atendem, né? Tem
tem algumas linhas, né? Então, mas na verdade, ônibus são 1.800 hoje, agora 1.800. E quanto nós tínhamos aqui? 1.500 aproximadamente, 1.400. Enquanto isso aqui dobra, enquanto isso aqui multiplica por 4, não é? Você tem um crescimento de 2005 até 2012, apenas entraram em circulação mais 300 ônibus. Entraram em circulação mais 65 mil automóveis, mais 40 mil motos e motonetas, porque elas fazem o percurso, né? E apenas 300 ônibus entraram em Maceió nesse mesmo período de tempo, uma cidade. E por que tanta moto? E por que esse fenômeno aqui? Porque a moto, ela é também um meio de transporte. Ela é meio de transporte e é um meio de sobrevivência, né, da população pobre. E é muito barato. Quando você faz o custo, o cálculo do custo entre preço de passagem e a mensalidade da moto, olha o Gilda ali. E aí, Gilda, tudo bom? Firme. Aí você nota o choque que é, né? Você é mais barato com a mensalidade na Convém de uma moto, 125 mensal, e você está fazendo um investimento, é patrimônio seu, do que pagar o transporte público pelo preço que é cobrado, 2,30, né? 2,30. Então, o transporte, esse aqui é um dado sobre a capital que eu acredito que vale a discussão. E claro, o preço disso, além do desconforto, além do custo, além de tudo, a tragédia humana, né? Os acidentes que, no ano passado, segundo o Detran, né, somente na Via Expressa foram 39 mortes instantâneas, 39 mortos instantâneos na Via Expressa, e não que são contabilizados o quê? Os que que morrem no hospital, né? Instantâneo, uma brutalidade, né? É muita gente morre. E aqui são os que estão, esse dado aqui está atrasado, que é 2010, já saiu de 2012. Esses bairros aqui, onde tem exatamente Via Expressa, onde tem a Fernandes Lima, que são os pontos de maior número de acidentes de trânsito, né? E isso é esse dado. E claro, uma cidade tensa, polarizada, com dificuldade na saúde, educação, transporte, e tudo, esse mundo da habitação, ela tem que ganhar alguma vantagem, né? Esta aqui é a cidade mais violenta para a juventude em todo o país, e depois desse ano de informação, ela também recebeu o título de mais violenta no absoluto, né? Para todo mundo. Antes era só para a juventude, agora para todo mundo ela é mais violenta do país, né? Que é outro drama também que está na agenda. E uma cidade pobre, aí... Foi você que me pediu, não foi do orçamento, para a gente ver o orçamento. E uma cidade pobre, o orçamento tem que refletir a pobreza da cidade, claro. Não é? É natural. Cidade rica, industrializada, com muita produção, o orçamento é alto. E Maceió, receita própria é isso aqui. O que é receita própria? São os impostos municipais que a prefeitura arrecada. Principalmente o ISS e o IPTU. São os dois principais impostos. Como o IPTU ele é cobrado em cima do imóvel, e a população é muito pobre, então pela legislação brasileira e pela federal e também pela adaptação local, quase ninguém paga o IPTU, né? Muita gente é dispensada. Tem bairros inteiros, nós vamos ver aqui a pouco a Marcilene falando, que 95% dos imóveis não pagam, né? Pescaria, por exemplo, é uma república livre, né? Não paga imposto, né? República Popular e Democrática de Pescaria. Ninguém paga, ninguém reconhece a prefeitura, legal. Aí, então, a arrecadação maior em Maceió é do ISS, né? Por quê? Porque ISS, as operações, inclusive as pessoas têm interesse até em pagar para poder legitimar e legalizar o negócio, né? Os dentistas, os médicos, os que pagam o banco, os financeiros, advogados. Então, conclusão, o ISS é que tem essa receita aqui. Aí quando a gente olha a transferência principal federal, que é o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, você nota que sempre o FPM é maior. Ou seja, as três, a linguagem técnica, o decêndio, são 3 parcelas que chegam todos os meses do FPM. Dia 1, dia 10 e dia 20. Aí quando chega aquele alívio, né? E quando não chega, é o pânico, o desespero, né? Dos secretários de finanças. E o total de transferências, porque isso aqui é uma das transferências, né? A obrigatória nacional, que é o FPM. Porque existem as transferências constitucionais obrigatórias e as transferências voluntárias, de convênios, ou seja, aquelas emendas, né? Que o governo libera dependendo da possibilidade orçamentária, das vontades políticas também. Mas essa aqui não. E as transferências que vocês podem usar bem, é um instrumento muito poderoso, que chama-se Portal da Transparência, que tem com muita velocidade, atualidade, né, os dados. Então, por ano, esse aqui. Vejam vocês quanto o município arrecada e quanto ele recebe de transferências federais, não é? Também existem transferências estaduais, são bem menos expressivas. É parcela pequena, a parcela do ICMS e do IPVA.
mas ela também ajuda, né, na verdade. E o que vai acontecer? As transferências federais são essas aqui, ó, 3 vezes mais. Então, o prefeito de Maceió, ele gerencia muito fortemente o que ele manipula quem? O parcela do orçamento federal. Sem esse recurso, ele sofreria muito em apresentar. E quando você... esse é um caso excepcional. Em Maceió, com toda essa deficiência, ele tem ainda um padrão alto de esforço tributário próprio, entre 10% e 21%. É Maceió e Marechal Deodoro, né, Barra São Miguel. Mas os demais, todos eles, é menos de 4% do orçamento é construído no próprio município. Maceió ainda é cidade privilegiada, né? A Barra São Miguel, porque é um balneário de Maceió, né? Onde a classe média alta tem seus imóveis. E vocês vejam aqui uma entrevista engraçadíssima, né, da Marcilene, que ela conseguiu aumentar em muito a receita municipal, o período que ela foi gestora, né, do período Cícero Almeida. E aqui ela disse, eu não consigo ler porque eu estou sem óculos, mas em algum lugar aqui ela fala que tem bairros, né, que tem 95%, e claro, obriga a taxa de quem paga a ser muito alta, não é? Para poder haver uma espécie de equalização compensatória, não é assim? E claro, essa cidade, esse fenômeno, né, dos recursos federais e também da relativa fase de crescimento pelo Brasil atravessou e também pelas facilidades da legalização, ele concentra hoje grande parte desse fenômeno das empresas que surge na cidade, né? É um canteiro de nascimento de pequenas empresas. Isso aqui são as micros e pequenas empresas no total e os microempreendedores individuais. Por isso que eu falo aqui da moto e da bicicleta. A moto e a bicicleta em Maceió, às vezes a gente fica brincando e rindo, mas como o Gildo está aqui, eu vou falar para ele, né, Gildo? Que é o problema da moto e bicicleta como instrumento de trabalho, como instrumento de sobrevivência. Aí, como é que é, Gildo? A bike, né? Não é bike? A bike lanche. Todo mundo aqui a bike, mas aqui anda como ciclista, não é como vendedor, não tem jeito de vendedor ele. Não tem pinta de vendedor, né? Aí tem a bike lanche, a bike door, a bike sound, a bike delivery. Bike quê? Tem mesmo? Bike chique. Aí bike delivery, bike tem entrega gás, água, comida, tem tudo, tem todo tipo. Bike e moto, né, claro. Então, grande parte desses meios aqui usam esse meio de transporte, esse também, né, como forma de mobilidade, né? E claro, Maceió também tem outra característica, que determina muito o comportamento de transporte público. A sua força de trabalho, ela é muito móvel. Por quê? Porque as fontes hoje de emprego, grande parte crescente, né, em Maceió, é comércio e serviço. E ninguém mora perto, ou quase pouca gente mora perto de onde trabalha. E aí a necessidade de uma rede de transporte pública que nós não temos, né? Esse núcleo aqui, esses são os funcionários formais, com carteira assinada. E a economia informal também, né, evidentemente. Mas esse número que revela uma necessidade muito grande, né? Porque os serviços, setor de serviço, setor de comércio, são os grandes empregadores da cidade de Maceió, né? E o que vai acontecer? Isso é só para a gente ficar aqui instigado, né? Na verdade, tem muita informação cansa, não é? Se vocês colocar muita informação. Isso aqui é o que os geógrafos chamam de área de influência. Aqui é Maceió, né? E aqui é Recife, né? E Maceió, Recife, estão vendo, tem uma área de influência muito grande, né? Que vai de Natal até a fronteira do Piauí, até a Bahia e cobre toda Alagoas, né? Maceió não, Maceió tem uma área de influência que mal cobre o mapa alagoano, como vocês estão vendo aqui. É interessante isso. É IBGE, vocês podem entrar no IBGE, todas as informações que temos aqui, todas elas, sem exceção, são públicas, estão em órgãos federais ou estaduais, não é? E aí nós temos hoje um problema que é a vizinha, né? Que é também importante, daí todas as questões que nós colocamos, saúde, educação, mobilidade, questão ambiental, tudo tem que se preparar a cidade, porque nós vamos atravessar daqui até a próxima década um terremoto que é um abraço pernambucano. Que todo mundo, porque como nós somos muito atrasados, como os órgãos públicos estaduais não fazem planejamento, como a prefeitura não tem condições sequer de pensar a sua própria existência, a verdade é essa, né? Nós não temos órgão de planejamento de médio e longo prazo. Isso que está acontecendo aqui é uma perspectiva, é uma preocupação com médio e longo prazo, não é? Resolver o imediato, é verdade também, mas a preocupação de quem é urbanista, de quem é arquiteto, é o médio e longo prazo. E no médio e longo prazo nós vamos atravessar uma situação dificílima econômica e financeira, porque Pernambuco tem essa característica aqui. A região metropolitana de Recife, ela é muito grande, é muito rica, né?
E está acontecendo já um fenômeno econômico, né, que vai determinar uma certa dificuldade da cidade de Maceió nos próximos anos. É que são 14 municípios, a região metropolitana de Recife, que existe realmente. Maceió tem uma região metropolitana que é uma ficção. Não existe nexo econômico, populacional, ritmo, né, da cidade que abarque Maceió e Messias. É mentira. Messias vive para lá, né? Paripoeira vive para lá. Cada um não tem ligação forte com a cidade ao ponto de como se conhece Jaboatão, Olinda. Quem distingue Olinda de Recife? Ninguém. Então, naquela região ali, nós temos riquezas que representam 3 vezes a riqueza de Alagoas hoje, não é? E o que vai acontecer? Pernambuco está recebendo investimentos na ordem de 52 bilhões de reais. Vai duplicar a riqueza daquela região, da região metropolitana de Recife. Então ela vai se tornar ainda mais desigual. E simultaneamente está vindo uma estrada de lá para cá, bifurcada, né? Não, minto, duplicada. E nessa estrada duplicada vem tudo que é importante, serviço, comércio, não é? E Pernambuco vem atravessando esses investimentos aqui que são muito fortes. Isso. E Maceió é hoje um palco difícil de enfrentar esse processo. Imagine você que em 2009... porque todos nós falamos, né, do que é que Maceió tem futuro, o que é que nós queremos, né? Queremos cidade turística, de serviço, de comércio, competitiva, humanizada, com um bom meio de transporte, com mobilidade, com habitação, com tudo isso. Mas isso determina, isso é uma necessidade, uma pré-condição, que é a sua economia funcionando autonomamente, rica. Tem que ser uma cidade rica para poder ter esse serviço. Não é cidade pobre, você não vai pensar E o que vai acontecer? Veja só, o que já está acontecendo no turismo. Em 2009... São Luís do Maranhão recebia esse número de turistas aqui. E Maceió recebia 14 milhões de turistas internacionais. E vem caindo desde 2003. E desde a inauguração do aeroporto internacional e do centro de convenções. Por quê? Porque a cidade não oferece nada ao turista, né? É uma mentira, não é Paraíso das Águas, coisa nenhuma, uma imundice monumental, uma cidade toda degradada, onde a lagoa não serve, onde a praia não serve, os rios não servem, a cidade não tem transporte, não é isso? Então, nessa bagaceira aqui, veja só, nós já fomos ultrapassados, inclusive, por São Luís do Maranhão, aonde, no que se declarou que era o elemento mais importante da economia alagoana, em perspectiva, que seria o turismo. E mais, né, uma cidade distorcida, né, culturalmente distorcida, ideologicamente distorcida, que cria essa imagem, né, que é uma imagem falsa de Maceió, com isso aqui. Então, nós temos desafios grandíssimos, né, saúde, educação, políticas permanentes, política de desenvolvimento local para a economia crescer e política de longo prazo, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, pensando em Maceió a longo prazo. E aí tem um problema gravíssimo na cidade. O mapa de Maceió, ele é uma construção política, como toda a geografia é uma ciência política, né? É essencialmente política. E o mapa de Maceió real é esse aqui. Esse aqui é uma área de canavial dentro da cidade. Isso aqui são os bairros litorâneos, né? E aqui, você está vendo, encerra aqui. E o que acontece? Os geógrafos também têm função social e política. Construíram esse mapa aqui, onde a área desapareceu. Por que desapareceu? Porque é canavial. Né? Quase metade de Maceió é um canavial. É um canavial. E tem que se enfrentar essa questão. Maceió não pode ter uma capital com 1 milhão de habitantes, ter um canavial determinando o preço do aluguel, o preço das prestações, o preço dos condomínios, o preço de tudo, porque somos prisioneiros da ausência de área de expansão. O litoral já esgotou, essa parte aqui esgotou, essa parte aqui é inviável, né, para construções porque está toda ocupada, e a expansão tem que ser obrigatoriamente aqui em cima. Essa faixa do litoral é muito estreita, vocês sabem, né, dali entra a barreira. E aqui, ó, uma luta política importante para a cidade é abolir esse canavial, tirar essa usina daqui, as 2 usinas daqui. É uma imoralidade, não tem sentido algum uma cidade pagar o mico, né, de ter isso aqui. E outros elementos, esse aqui é o mapa real de Maceió. Essa aqui, toda essa área aqui é um canavial, toda essa aqui. Esse é o grande problema da cidade hoje, né? Não somente ele, mas também outros trombolhos urbanos que nós temos que vai ter que discutir. A Braskem vai ter que sair dali um determinado tempo. O Hotel Jatiuca, que é uma invenção dos anos 70 de Maceió, absolutamente hoje desconectado da cidade. Ele virou um hotel CVC, não atrai mais nada do papel original dele, aquilo ali seria um belo parque para a cidade, não é? A usina Cachoeiro de Mirim, que tem que ir embora, e também o quartel do 20º Batalhão de Caçadores. Imagina uma guerra, o que é que seria? Se fosse para valer, né? Não é para valer, mas se fosse, né? Seria engraçadíssimo aquela localização ali. E claro, Maceió vai se expandindo e está presa a essa terra aqui. Não consegue crescer mais. Cresceu originalmente aqui nesse território, expandiu nos anos 70, 80 para cá, e ela hoje está emparedada
pelo canavial, que está sofrendo algumas invasões, pequenas invasões, e aproveitando também a crise das duas usinas para ampliar. Por isso que eu acho que Maceió do futuro é essa Maceió que vai resolver esse problema de ordem espacial, né, de ocupação do seu território, participação social intensa, organizada, mobilizada, como está acontecendo com esse movimento, para que nós possamos discutir não somente mobilidade, mas porque mobilidade é apenas um dos problemas graves, grandes e importantes que a cidade tem. Era isso, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Depois dessa contextualização social, socioeconômica aí da nossa cidade, vamos entrar mais especificamente no tema de abordagem do debate, que é a mobilidade urbana, e os desafios que a gente tem para enfrentar, principalmente depois desses recentes manifestos que puseram em alta o tema que é tão importante para as nossas cidades. Queria convidar para aqui para participar como debatedor o Daniel Moura, que é arquiteto urbanista, o Lucas Barros, que é estudante de economia, coordenador do DCE, e o Nonato Lopes, que é representante do Núcleo Cultural Zona Sul. Bom, a ideia é que esse espaço seja um grande bate-papo, então opinem a hora que vocês quiserem, levantem um braço, enfim, manifestem-se. A ideia do debate é que a gente tentasse responder 3 perguntas fundamentais. A primeira é o que é mobilidade urbana, com o objetivo de contextualizar o debate e apresentar o conceito para aqueles que não estão tão familiarizados com o tema. Depois, tentar montar um panorama geral, de forma breve, né, porque é um tema bastante complexo, da situação da nossa cidade, né? Como é que está a situação da mobilidade urbana de Maceió? E depois, a ideia é lançar algumas propostas, algumas alternativas, algumas ideias que pudessem melhorar a nossa situação, a situação da nossa mobilidade. Eu trouxe aqui uma apresentação bem rápida, mas como eu falei, é um bate-papo, vocês podem intervir a hora que quiserem, não vai demorar mais que 10 minutos com as intervenções. A participação do Cícero Péricles é importante para contextualizar a mobilidade urbana dentro do contexto que é inerente, dentro do contexto de desenvolvimento social e de desenvolvimento urbano. A gente não pode encarar a mobilidade fora desse aspecto. E a questão econômica é importantíssima, porque, por exemplo, vocês já pararam para se perguntar por que a gasolina está mais barata está bem mais barata do que há um tempo atrás? Vocês lembram que tiveram protestos porque a gasolina chegou a R$3? Vocês já se perguntaram por que ela em alguns postos de Maceió pode ser encontrada a R$2,59? Quer dizer, uma redução significativa, né? Os empresários do ramo da produção de gasolina não estão abrindo mão dos lucros dele, com certeza. A gente teve uma redução, o governo federal reduziu um imposto que chama CID Combustíveis, que é um projeto de renúncia fiscal e que reflete que é um imposto que deveria ser usado em investimento em infraestrutura. E também tem a questão da redução do IPI para adquirir automóveis, que também influencia fortemente na nossa dinâmica da mobilidade. Antes de responder a pergunta o que é mobilidade urbana, é importante a gente pensar no conceito de cidade, né? Porque a mobilidade urbana está dentro dessa estrutura. A cidade é composta por diversos organismos. Nós temos as edificações, que comportam as nossas diversas funções de morar, de trabalhar, de lazer. E temos os espaços públicos e conectando cada uma dessas funções, dessas espacialidades, nós temos as vias de tráfego. Podem ser vistas nessa imagem, ficar um pouco mais para cá. Vistas nessa imagem, à noite, as vias de tráfego ficam mais visíveis pela iluminação. Essa é uma foto aérea da nossa capital.
Essa é uma imagem de Los Angeles, nos Estados Unidos. São 19 faixas, todas engarrafadas, fora essas que estão aqui. As pessoas que estão aí devem estar pensando mais ou menos desse jeito, né? Essa é uma outra imagem também nos Estados Unidos. Quer dizer, é um modelo de cidade que está sendo adotado em prol do automóvel, né? Tem até uma frase interessante de um escritor inglês, que ele disse que se extraterrestres sobrevoassem a Terra, eles iam imaginar que a forma de vida predominante aqui seria o automóvel, e não nós, seres humanos. Mas a cidade foram feitas para as pessoas, na verdade, foram feitas para que elas se encontrem. Aqui é uma imagem da nossa cidade, Avenida da Paz, sentido litoral sul. Aqui é uma imagem do Parque do Ibirapuera, contrastando com aquela imagem. Praça dos Martírios. Enfim, as cidades foram feitas para as pessoas. É preciso ter segurança nisso e nunca esquecermos desse ponto. E daí vem a primeira pergunta do debate, que é a mobilidade urbana. Esse foco nas pessoas ele tem ganhado tanta projeção, é tão necessário que ele seja tocado, que começa a aparecer com bastante força o conceito de mobilidade humana. Para que as pessoas possam mover-se por esses pontos, por essas diversas espacialidades, elas precisam de um sistema de transporte. Daí a gente começa a entrar no tema mesmo. Sistema de transporte é uma estrutura que facilita que as pessoas se desloquem pela cidade. E eles são de diversos tipos. Eles podem ser motorizados, não motorizados, coletivos, individuais. E esse é um gráfico que mostra como as nossas cidades estão sendo ocupadas por esses sistemas de transporte. Pelos modais, na verdade, né? Os automóveis ocupam 78% do espaço público. As motos, motocicletas, motonetas, ciclomotores, 7,5%. 6% é transporte coletivo, 2% ônibus fretado e 6% caminhões. Aqui é uma relação de como esses diversos modais consomem energia, emitem poluição e ocupam espaço na cidade. Você vê que aqui esse roxinho é um ônibus, é a referência. Aí temos a moto e os automóveis. Aqui é um gráfico clássico que mostra como essa quantidade de pessoas é transportada por essa quantidade de automóveis, por um ônibus ou por essa quantidade de bicicletas. E aqui é um gráfico que mostra quais são os modais mais utilizados de acordo com a quantidade de pessoas numa cidade. Por exemplo, Maceió está aqui, mais de 1 milhão de habitantes, mais ou menos, né? Nós estamos, na verdade, estamos mais ou menos nesse nível aqui. 39% dos deslocamentos são realizados por transporte coletivo. Ora, 39% são realizados por transporte coletivo, mas só 6% do uso do espaço é destinado ao transporte coletivo. Tem alguma coisa errada aí, né? E aqui é um gráfico interessante que mostra a relação de custo e quantidade de passageiros transportados de acordo com os diversos modais. Aqui o metrô, ele tem uma alta capacidade de transporte, mas um custo elevadíssimo. O VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que a gente tem aqui, que faz o trajeto centro até Fernão Velho. Não, ele vai depois de Fernão Velho ainda. Oi? Isso. E aqui o BRT, que é uma sigla em inglês, Bus Rapid Transit, é o sistema criado em Curitiba, que é o de via exclusiva para ônibus. E aqui uma imagem que o professor Cícero Péricles pincelou. A população nos últimos 10 anos cresceu 11%. O número de condutores 61% e o número de veículos cresceu 172%. Aqui é o índice de motorização, que mostra a quantidade de veículos por habitantes. De Arapiraca é o maior índice do estado. Maceió, Alagoas e São Miguel. O crescimento da frota representa 25 veículos, 25 automóveis entrando todos os dias em Maceió. Esses automóveis consomem 54 mil metros quadrados de área urbana. Então a gente tem, para finalizar, um problema. A gente tem uma cidade com espaço limitado,
Temos a priorização do transporte individual motorizado, temos os problemas dos congestionamentos, acidentes de trânsito, poluição ambiental. Então surge a metáfora da casa com infiltração no telhado. Imagina que está todo mundo aqui e nós temos uma infiltração nesse telhado, começa a ter goteira. A gente tem duas opções. A primeira é subir, verificar qual é o problema, consertar essa infiltração. A segunda é cada um armar o seu guarda-chuva e ficar se protegendo da goteira. A diferença nessa segunda opção é que provavelmente o problema vai se agravar e em breve vamos estar todos submersos. É o que está acontecendo nas nossas cidades. Nós estamos adotando uma solução individual para um problema coletivo. E esse momento, aqui são 856 mortos em acidentes de trânsito. São 6 Boeings por ano. Isso aqui reflete um custo significativo. 250 milhões de reais por ano, só no estado de Alagoas. E aqui no final, se der tempo, eu trago essa imagem para trazer boas práticas, informações que podem ser, podem surgir como alternativas para a nossa cidade. Bom, vou passar a palavra, que eu já falei demais, para que o debate corra. Daniel? Bom, depois dessas duas apresentações, eu acho que eu tenho muito pouco a falar, né? Acho que já foi bastante de falar sobre o tema. Eu acho que a gente já pode passar para o segundo tema, será? Para a segunda questão. Né? Acho que o caso de Maceió, ele não foi diferente das demais cidades brasileiras, né? A cidade de Maceió, a partir da segunda metade do século XX, a população passou a crescer muito na cidade, né? O Brasil deixou de ser um país urbano, deixou de ser um país rural, passou a ser um país urbano. E até a primeira metade do século XX, a cidade era dotada de redes de bondes. Né? Então, o bonde era quem ditava como a cidade se estruturaria o seu transporte, a sua ocupação do solo. Né? E a partir do momento que o bonde foi sendo retirado de circulação, a cidade foi se expandindo com toda essa população rural que foi migrando para as cidades, né, o ônibus foi sendo apresentado como uma solução. Não só o ônibus, mas o automóvel, né, principalmente, foi a partir da popularização do automóvel nos Estados Unidos, né, com o Henry Ford, e começou-se a vender essa imagem do automóvel como a solução de transporte para as cidades, como uma solução de independência, de você não ficar mais preso ao transporte coletivo. E foi aí que o transporte coletivo, né, o transporte que tinha uma prioridade na via, o bonde ele tinha ali o seu trilho para circular, que ele tinha aquela prioridade para circular, ele foi perdendo espaço para o automóvel, e para aqueles que ainda não tinham condições de ter o seu próprio automóvel, foi oferecido o transporte coletivo por ônibus. E aí o transporte coletivo por ônibus, ele permitiu essa expansão horizontal da cidade, né? Os bairros, começaram a surgir bairros distantes do centro da cidade, e com grandes vazios urbanos nesses espaços, né? Que justamente favorecidos pela especulação imobiliária. O dono das terras, ele preferia construir primeiro mais distante, e depois ele valorizava, a infraestrutura era levada para a sua terra mais distante, para aqueles loteamentos mais distantes, e aí ele valorizava toda a sua terra mais próxima ao centro. Então, a cidade foi adotando esse modelo rodoviarista de mobilidade, e aí eu trouxe algumas imagens aqui, deixa eu passar só para... Como é que eu faço aqui, Renato? Só... Aqui, né? Então as cidades deixaram de ter aquela forma compacta que elas tinham, que era priorizada pelos bondes. Eu acho que aqui tem a imagem do bonde. Esse mapa aqui é de 1938, a cidade que, né, o perímetro que Maceió tinha em 1938. Aqui é a área central, nós estamos por aqui mais ou menos, né, tinha
aqui ao lado, onde é o restaurante universitário, onde foi o restaurante universitário, né? Era justamente a garagem dos bondes de Maceió. E aí o bonde ele tinha essa estruturação na cidade que ele permitia a ocupação justamente ao redor das linhas de bonde. Então o transporte ele servia como o incentivador da ocupação do território. E aí com o uso do automóvel, com o uso do ônibus, ele permitiu que houvesse essa expansão horizontal da cidade, né? A cidade passou a crescer horizontalmente, justamente... Tá tudo bagunçado aqui. Deixa eu passar sem as imagens. Bom, então começaram a surgir esses bairros distantes na cidade, né? A cidade passou a ter essa expansão horizontal e hoje nós temos que percorrer grandes distâncias, né, para conseguir atingir os lugares que nós precisamos na cidade. Então, o transporte coletivo de Maceió, como é que ele está estruturado, né? Geralmente ele tem uma linha que sai de uma área periférica da cidade e vai para algum ponto da área da planície da cidade, né? Tem, por exemplo, Benito Bentes, Trapiche, Benito Bentes, Ponta Verde, Benito Bentes, Iguatemi, Benito Bentes, Centro, né? E essas linhas, elas se sobrepõem, elas não têm uma integração, ou então a outra forma, porque tem que dar o play aqui, né? Pronto. Ou então várias linhas que saem de vários pontos da área periférica da cidade e vão para um mesmo local, né, na área central, por exemplo. Então, a cidade ela não tem uma integração na rede de transporte, ela não tem essa integração. Então, tem essa sobreposição de itinerários de linhas de ônibus na cidade, né? Como o Renan falou, o transporte coletivo, que seria aquele que transporta a maioria da população, né? Ele tem pouco espaço na via, ele ocupa pouco espaço da via, né? Aí o Renan disse, né, que se há algo de errado, né? Há algo de errado... Talvez não esteja sendo privilegiado o transporte coletivo nesse espaço, né? Isso mostra que o transporte coletivo com pouco espaço, né, com aquele pouco espaço que o Renan mostrou naquela imagem, ele consegue transportar a maioria da população. Então, se a gente oferecer prioridade nesse espaço, talvez ele consiga funcionar com mais satisfatoriamente, né, nesses espaços. Então, com relação a outros problemas da cidade também. O caso das ciclovias, por exemplo, que a gente não tem espaços para bicicleta circular na cidade, né? As calçadas, por exemplo, o Código de Edificações de Maceió, o Código de Edificações e Urbanismo, ele diz que a calçada, mesmo ela sendo um espaço público, ela é de responsabilidade do proprietário do lote, né? O proprietário do lote adjacente à calçada é quem tem a obrigação de fazer e manter a sua calçada. E os investimentos públicos são sempre direcionados para o automóvel, né? A frota vai aumentando, a frota da cidade vai aumentando, e novos bairros vão surgindo, a cidade vai se expandindo horizontalmente, novas vias vão sendo criadas, e aquelas que a gente já tem hoje em dia, ela não é dado privilégio ao transporte coletivo, né, que é aquele que transportaria mais pessoas. Não há uma diversidade de usos de transporte, né? A bicicleta, os pedestres, os coletivos, eles não recebem um privilégio tão grande quanto os automóveis recebem. Eu acho que é bom a gente passar para o debate para... Tem aqui pro... Oi. Queria passar agora para os outros debatedores falarem um pouco sobre essa questão do panorama da nossa mobilidade ou uma abordagem em outro contexto que eles queiram dar. Lucas. Então, boa noite a todos. Queria dizer que realmente é muito complicado, assim, depois de uma bela explanação da situação econômica de Maceió, que o professor Cícero fez aqui, a explanação sobre mobilidade urbana. Eu acho que é muito difícil, assim, é um debate que a gente ainda está começando a fazer, eu digo, porque é muito problemático o problema da nossa cidade, porque se tratar de mobilidade urbana, por exemplo, a gente sequer, eu acho que é o tema de tocar aqui, o acesso que as pessoas não têm, os deficientes visuais,
deficiente físico, não tem acesso, não tem como andar na cidade. Então é um tema que está integrado à mobilidade urbana, que eu acho que sequer a gente tem condições hoje de estar debatendo, porque existem outros problemas que são maiores ainda, que eu acho que é o tema central aqui, em especial é o transporte coletivo, de preferência que seja público, né, e de qualidade, que eu acho que é essa a intenção de todos. Mas eu sou do Diretório Central dos Estudantes. Eu há mais ou menos 3, 4 anos participo do movimento estudantil da Universidade Federal de Alagoas, e é um tema recorrente para a gente, principalmente porque todos os anos anuncia-se aumento de passagem. A gente sabe que aumentando a passagem, mais pessoas vão deixar de usar aquele transporte por não ter recurso mesmo. Já foi apresentado aqui pelo professor Cícero Pérez, nosso estado é um estado débil, que é dependente da monocultura, do setor sucro-alcooleiro, que querem até mudar de nome, agora é sucro energético. Mudam de nome para ficar mais bonito, mas os problemas continuam o mesmo. É um problema gravíssimo que a gente tem no nosso estado, de dependência com esse setor, e tentam várias vezes colocar dizendo que o problema econômico do nosso estado para resolver todos os problemas, vai vir com a Braskem, vai ser resolvido com o estaleiro, vai ser resolvido com o turismo, então um hotel vai resolver o problema econômico do nosso estado. Então é um problema claro que a gente tem que entender, é um problema, primeiro, um grave problema político, de entendimento político do nosso estado, onde uma minoria detém toda a riqueza do nosso estado e uma grande concentração de riquezas para essas pessoas, e o restante da população fica cada vez mais afastada. E aí onde é que entra também a questão do conceito e do acesso à própria cidade, onde a gente pode estar trabalhando melhor no tema. Então a gente tem a população da periferia, que ela não tem direito nenhum à cultura, não vou nem falar o interior do estado, como foi apresentado aqui pelo professor Cícero Pérez, que não tem mesmo cultura no interior do estado. Não tem uma sala de cinema hoje no nosso estado fora da capital. E fora do shopping center, eu acho que só um está fechado por enquanto. Então isso é um problema também que a população... Então a gente começa a pensar, por exemplo, que o nosso estado, onde o interior tinha salas de cinemas, teatro, onde tinha bonde na capital, que é um sistema hoje moderníssimo, que a Europa ainda usa, olha só. Então, a gente retroagiu, seja no turismo, seja na cultura e principalmente na mobilidade urbana, já que os dados, em 76, acho que 10 milhões de pessoas usavam transporte público, hoje foi para 7,5 milhões. São dados oficiais do governo, não é a gente que diz isso. Então, como assim? Como é que se pensa em eficiência e qualidade e as pessoas cada vez menos usam aquele serviço porque migram para transportes alternativos para eles, porque financeiramente, não economicamente, mas financeiramente acaba sendo mais viável, como motocicletas, carros que já foi apresentado, mas que gera um problema gravíssimo e consequência posteriormente, que é a questão do meio ambiente, a própria questão de se locomover. Então, eu posso dizer que eu vim do interior do estado, lá eu era acostumado a ocupar as ruas, mas brincando, andando mesmo para todos os locais que eu ia. E aqui em Maceió você só consegue ocupar as ruas quando reúne a juventude para reivindicar, quando reúne a população para reivindicar, porque as ruas da capital é empestada de carros, de automóveis, e a maioria deles, carros que serviriam para ocupar 5 lugares, ocupando uma, no máximo 2 pessoas, se a pessoa estiver indo para o cinema, no shopping ou para o shopping, né? No máximo 2 pessoas, você vê as principais avenidas, os carros ocupando. E os ônibus, já que não tem outro tipo de transporte coletivo, uma quantidade insignificativa de ônibus para a quantidade da população existente na nossa cidade, sendo cada vez mais engarrafados por esse trânsito, onde é composto por um transporte individual,
e que oferece uma qualidade de serviço no interior dele. E aí, falta de segurança dentro dos ônibus. Eu acho que as mulheres são as que sofrem mais com esse problema, com os ônibus cheios. E só para ser mais rápido também, dar mais espaço, só acaba restando uma única saída assim, para a população, para a juventude, hoje até para a classe trabalhadora que tem se apresentado em somar esse movimento que tem se mostrado em todo o país, principalmente aqui em Alagoas, porque não só Maceió, mas Arapiraca, Palmeira dos Índios, União dos Palmares já está anunciando ondas de protestos também, e todos esses protestos com uma característica em comum, que é a intenção das pessoas de voltarem a ocupar as ruas, de sentirem donas daquilo, porque de fato são, e por um breve momento disseram que não era, que agora eram os automóveis que iam ocupar as ruas, mas a população está dizendo que não, basta essa grande questão de que a máquina é dona do local e você só tem que estar dentro do seu apartamento. Então, é uma luta ali do homem pelo seu espaço, novamente, agora não mais contra outros homens ou outras tribos, mas contra a máquina nesse sentido. Agora, é importante também a gente ter uma noção de não voltar à Revolução Francesa do homem agredir a máquina, mas de ter o controle sobre a máquina e ter o controle sobre o seu espaço também. Agora, diferente de vários outros estados, vale muito a pena ressaltar, e aí reitero aquele mapa que o professor Cícero Péricles apresentou aqui, a gente tem uma luta no nosso estado clara contra os setores políticos dominantes, o setor canavieiro, que não paga impostos, são isentos, que não contribui para a mobilidade urbana, que torna mais cara a passagem do ônibus, porque não tem como passar uma rodovia que ligue, por exemplo, Ipioca, a própria Universidade Federal de Alagoas, porque tinha condições de ser um trecho mais rápido, mas tem que fazer um contorno maior, porque tem uma grande região de cana-de-açúcar, e, infelizmente, cana-de-açúcar, o dinheiro, o recurso que é gerado a partir dela não chega para as famílias, já que é dada essa isenção para os usineiros, e deveriam ser mais taxados, mais tributados, porque eles acabam agredindo mais as estradas, ele agride ao meio ambiente, eles agridem e massacram a população que vive na periferia, que fica refém de uma miséria, às vezes, que o Estado oferece a ele, e aí uma miséria na saúde, isso é constatado por dados oficiais do governo, o professor Péricles já apresentou aqui, não chega a toda a população à saúde, a educação pífia no nosso estado, começa as aulas quando bem entende, sequer tem um período letivo anual correspondente, isso tudo atrelado a, claro, um governo estadual que é ligado diretamente ao setor sucroalcooleiro ou sucro energético, ou o nome que eles queiram dar para essa famigerada monocultura que existe no nosso estado. Mas assim, só deixar claro e evidente assim, a intenção de que essa onda de movimento também tem sido contagiado no nosso estado, da população ir para as ruas, voltaram para as praças. Então a gente tem hoje a principal praça da cidade voltando a ficar cheia, porque por muito tempo sequer era ocupada por medo da violência, mas aí a população voltou a ocupar a Praça da Centenário, voltou a ocupar a Fernandes Limas, as pessoas, mostrando que a gente precisa de resolver aquilo que foi colocado aqui, o problema coletivamente e não individualmente. Então precisa de mais recursos para o transporte coletivo, para resolver o problema de todos, para que todos possam ser beneficiados de uma só maneira. E não aquele velho jargão de que tu que já tem dinheiro, tu resolve teu problema, eu que moro lá no Benedito Mendes ou qualquer área do tabuleiro mais alto da cidade, não posso ser resolvido, porque de bicicleta não posso, porque é muito longe. Então a gente sabe que bicicleta tem um limite para chegar. Então eu não posso ir trabalhar, não posso procurar emprego, não posso estudar.
e vou ser pobre, foi porque eu quis ser pobre. É uma questão assim que tem que ser colocada bem em evidência, e isso tudo está interligado na luta de classe que o próprio sistema acaba colocando, né? Aqueles que moram na Ponta Verde, que tem uma ciclovia, e aqueles que precisam de um transporte alternativo, que sequer tem uma ciclofaixa, ou quando é colocado de uma maneira desorganizada, onde sequer tem a participação da população para discutir qual o plano de mobilidade urbana que tem para a cidade para ser oferecida. Ou quando tentam fazer algum diálogo, sequer dão respostas àqueles que apresentam alguma proposta. Obrigado, Lucas. Nonato, por favor. Boa noite a todos. Eu sou do Núcleo Cultural da Zona Sul e sou da articulação da cultura popular e afro-alagoana, que atende 7 bairros. Então, eu sou aqui do Vegel, onde de 2000 para cá, a gente tem um grande transporte, que é o alternativo, que é justamente o destaque de lotação. Justamente é onde a maioria dos trabalhadores que moram naquela comunidade tem acesso para vir até o centro da cidade. Isso começou em 2000 com várias pessoas que fazem lotação. Hoje é pior ainda, é mais difícil um trabalhador da minha comunidade se deslocar para o trabalho. Ontem mesmo eu presenciei uma cena, nós estávamos sentados na Praça da Guarda Municipal, que eu moro ali em frente à Guarda Municipal, e um colega nosso correu, parou o ônibus do Benito Bentes, que ele passa de 3 em 3 horas, né? Que vinha uma senhora com uma criança na mão para pegar, e o motorista ficou xingando ele porque ele ficou na frente querendo fazer esse favor. Mas eu queria dizer o seguinte, que lá na minha comunidade isso não existe, transporte não existe, né? Tem um Vegel, Ponta Verde, que só faz um transporte, tem um Trapiche, Benito Bentes, um FAO, que eu acho que muitas pessoas, não sei se é beneficiado aqui, que se não chegar às 5h30 da manhã, 7 horas não está na UFAO, né? Várias pessoas também lá que necessitam de transporte. Não tem para se deslocar para o trabalho. Caso Ponta Verde, a gente não tem transporte também. É um problema muito difícil. A gente pensa até, às vezes, em cortar a rua, fazer uma manifestação, mas isso não surge efeito, porque as pessoas que estão sentadas na cadeira lá não têm precisão de transporte, então eles não jamais vão atender um movimento que vem da periferia. Mas hoje, eu acho que com esse movimento que nós estamos realizando no Brasil todo, não só em Alagoas, no Brasil todos, a gente sabe da força desse movimento, a gente sabe que nós temos que lutar bastante para poder conseguir isso. E a nossa comunidade, que depende do transporte, é muito caro, né? Porque já são pessoas que já são assalariados, já ganham aquele salário mínimo. E não pega só um transporte. Para ele poder chegar no horário lá do trabalho dele, ele pega 2 transportes. Um para o centro, que não tem uma alternativa de um transporte, do Trapiche até o centro, caso seja para Senibu, ponto de referência, né? Não existe esse transporte, não existe essa alternativa para a gente fica impossibilitado de transporte. Bicicleta é outra também que não tem condições, que várias pessoas já foram, teve vários acidentes aí, conheço bastante isso. E é difícil, porque eu acho que eu mesmo, para me chegar aqui hoje, eu estava esperando um táxi lotação, não passou. Estava esperando um ônibus, não passou. Tive que pegar uma carona com um colega meu que me deixou aqui. Senão, não sei bem como é que eu vim para cá. Está tendo um evento aqui que a prefeitura está realizando em Jaraguá. Mas quando der 10 horas, as pessoas que dependem do transporte coletivo não vai sair de lá, não vai ver a final. Não é isso? Então, a gente sabe que não vai conseguir, o pessoal não tem a transparência de dizer o que vai fazer. O transporte alternativo, ele é uma solução para a população. Hoje assisti na televisão que dia 1º agora vão prender, uma multa de R$2.000 e poucos, eu acho que não é por aí. Eu acho que primeiro perguntar à população que está no táxi lotação se ele é a favor ou não do transporte de lotação.
Então, a SMTT, ela também chegar e cadastrar os transportes alternativos. Porque todas as capitais já existe isso aí. Por que não aqui? Porque aqui o dinheiro rola fora para alguém. Né? Isso é verdade. Você vai em Fortaleza, você vai em Recife, vai em qualquer outro canto, tem um transporte alternativo. Aliás, tem até outras coisas que beneficiam. Agora aqui não. Então, eu acho que o transporte alternativo, ele atende a maioria da população. Tanto o táxi, como também a moto-lotação. Se a prefeitura ou o Estado tem uma saída para isso aí, né? Eu acho que resolve. O VLT é um sonho, né? Você sabe que isso aí é um sonho que daqui a 20 anos é que vai cair essa ficha. Mesmo que venha esse dinheiro federal aí, mas sempre no meio não vai dar, né? Vai faltar um prego, um parafuso, alguma coisa. Enquanto a parte da educação que você falou aí, né? Eu moro em frente a um colégio, você sabe onde é? Fizeram um orçamento lá, mas os pregos que ficam no muro só chegou até a metade, não deu para terminar não. Né? Isso aí eu tenho vontade de falar isso muito, estou falando agora. E a educação lá na minha comunidade, ela é meio carente. Agora, não é porque o pessoal não quer estudar, é porque as escolas, até hoje, são aquela quantidade de classe. É 7 classes para cá, comunidade grande. Aí o companheiro falou aqui que vai para Brito Benz, então, lá no Brito Benz tem várias pessoas, eletricistas, encanador, lavadoras, trabalho com que precisam do transporte, também não vai. Vai uma semana, outra semana está fora, porque não existe como você chegar lá no horário correto. Então pesa aí também. E enquanto isso, a gente vê que qual é a solução? Na minha comunidade eu não vejo. Se alguém tiver a oportunidade que tem aqui, eu acho que quiser ir lá, pode ficar em frente à guarda municipal mesmo, porque você vai ver, passa um FAO, daqui a 3 horas passa outro. Passa o Brito Benz, daqui a 3 horas passa outro. O Jacintinho e o Feitosa, isso aí nem se fala, que já é a linha de Joaquim, mas não existe. Aí eu fico perguntando, a quem que vai perguntar? A quem que vai recolher? Né? Fica difícil. E a gente faz parte da articulação, a gente já teve ano passado uma briga terrível lá com o CISO, que foi justamente a parte de cultura e a parte de atendimento ao povo, atendimento público que não atende a gente. E agora nós estamos também entrando nessa guerra, que a articulação é mais ou menos isso, e vou esperar aí responder vocês, ok? Então, pessoal, a gente teve, na verdade, um depoimento sobre a situação, né, da nossa mobilidade. O Lucas falou um pouco também. Queria abrir para vocês falarem alguma coisa sobre esse tema. Boa noite, meu nome é Eliezer. Eu quero ressaltar que há um tempo atrás, algumas empresas disponibilizaram ônibus no verão com ar-condicionado e depois retiraram esses ônibus. Tinha para o José Tenório, tinha para Ponta Verde Vegel, Ponta Verde Santo Eduardo, e em uma oportunidade eu questionei com o Miguel Torres, que é jornalista Relações Públicas da Transpal, ele me disse simplesmente que foi a comunidade que não quis a continuação desses ônibus. Isso é até uma piada, né? Eu não sei se seria motivo para sorrir, porque nós sofremos, a comunidade sofre bastante com isso, né? Eu acredito que deveríamos investir também em um transporte que é muito econômico e a pessoa pode até ver a paisagem, seriam os trens, né? Que eu acho que no Brasil, não só em Alagoas, mas no Brasil, poderia se investir nos trens, né? Que é um transporte que beneficia a muita gente, né? Muitas comunidades, principalmente no interior, nas cidades do interior. E é lamentável que em Maceió, por exemplo, não existe controle, por exemplo, da chegada dos ônibus. Às vezes, é uma sequência, passa 2 ônibus da mesma linha, um após o outro. Então vai demorar, como ele disse, 3 horas, vai demorar 4 ou 5 para passar posteriormente um outro daquela mesma linha. Parece que não há controle.
E também parece que não há, talvez, nenhuma preocupação dos empresários. A preocupação deles parece-me que é apenas, simplesmente com o lucro, porque até hoje eu não vi qualidade no transporte coletivo em Maceió. Então parece que eles acompanham também os usineiros, visam apenas o lucro, não o bem-estar social, o bem-estar comum, a qualidade de vida do maceuense, do alagoano. Obrigado. Mais alguém quer opinar? Na verdade, é uma pergunta, né? Eu queria saber, assim, se existem dispositivos de controle e fiscalização para lidar com as empresas de ônibus, né? Quais são as possibilidades da sociedade civil ter controle sobre isso, né? De sair do campo da reclamação e ir para o campo da ação em si, sabe? Porque eu acho que é geral, assim, né? Todo mundo reclama do transporte público de Maceió, né? Devem existir meios para isso. Eu não acho que eles estejam difundidos, por exemplo, né? Que eu não sei, né? Eu passei 6 anos indo para o UFAL todos os dias, reclamando todos os dias disso, sabe? Então, quais são esses dispositivos, né? E também eu queria pensar assim, quais são os projetos que estão em andamento que podem potencializar essa mobilidade hoje em Alagoas, hoje em Maceió, né? Vocês sabem de alguma coisa que está sei lá, que está tramitando, alguma coisa que a sociedade civil pode também fazer um esforço de mobilização para a mudança do contexto, né? São 2 coisas que eu queria saber. Então, eu queria propor que esse ponto fosse depois da montagem do panorama, que daí já entra na parte de as alternativas que a gente tem. Bom, meu nome é Tiago e também sofro muito com essa questão do transporte público, né? Acho que como todo mundo em Maceió. Uma coisa que eu venho discutindo com meus alunos, eu sou professor do IFAL e do curso de gestão ambiental, é que geralmente os planos, né, eles também estão desassociados das políticas socioambientais. E isso também é uma coisa para a gente pensar. Por quê? Porque quando no nível... nós temos hoje no Brasil bons planos, inclusive, relacionados ao transporte e algumas questões socioambientais ligadas ao transporte. Só que quando isso é aplicado, não existe na implementação uma fiscalização. Não existe uma direção voltada para a fiscalização da implementação. Isso é o que é mais perigoso. Por exemplo, aqui mesmo na CMTT a gente consegue visualizar isso. Quando tem uma mudança de fluxo na cidade, a CMTT faz esse plano e depois ela não observa com os moradores e também a questão socioambiental e também a questão da mobilidade, como isso foi implementado. E isso é sério, isso é grave, porque você tem um plano deslocado das pessoas. Isso é para a gente pensar também como essa mobilidade ela também não se dá no nível da implementação dos planos e como essa política socioambiental ela não é pensada no transporte. Eu acho que todo mundo já se perguntou por que é que as empresas elas não são responsabilizadas socioambientalmente? Por que é que as empresas, por exemplo, tem uma coisa que eu acho que todo mundo já se perguntou, que eu acho que é uma coisa que é comum, né, já para que as pessoas fiquem nessa dúvida, o transporte é um quase produto, a passagem é um quase produto. Né? Ela não chega a ser um produto porque é um bem, entre aspas, público, e também não chega a ser um produto, porque também não pode ter concorrência. Né? Todo mundo acho que já se perguntou, por que é que as empresas não podem concorrer entre elas? O Estado não pode regular uma tarifa e as empresas fazer uma livre concorrência. Essa não é a ideia do liberalismo, né? Que as empresas tenham livre concorrência. E o Estado não consegue, de certa forma, fazer licitações que possa também prestigiar as pessoas, incluir as pessoas. Isso é uma coisa para a gente também pensar. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui como uma coisa para a gente refletir é que na duplicação que teve recentemente aqui, Maceió,
Marechal Deodoro, o governo fez uma propaganda imensa sobre a questão do plantio de árvores e 3 árvores, então tem uma placa ali, né, indo para Marechal, 3 árvores para cada uma arrancada, e até agora a gente não percebe como isso foi colocado, onde isso foi realocado. Primeiro que a pessoa tem que ser, hoje, tem que ter um baixo nível de conhecimento para entender que mangue não pode ser replantado, né? Então, só um idiota completo vai cair nesse discurso do Estado de que mangue vai ser replantado. Então, é uma coisa para a gente pensar. E pensar a mobilidade a partir da questão socioambiental também. Obrigado. Oi, eu sou Sirlene. E eu também vivo essa história das comunidades da periferia, que têm dificuldade de se mobilizar, de se deslocar dos seus espaços de residência para os seus espaços de trabalho, para os seus espaços de lazer, para os seus espaços fora do seu ambiente, né, do seu bairro, por conta dessa questão da falta de transporte, né? Além dessa questão que o Nonato colocou muito bem, uma questão que eu vejo muito, e aí eu peguei o microfone para colocar, porque por conta do tempo, inclusive, né, para mim ficou uma lacuna, é a questão da dificuldade dos deficientes, dos cadeirantes, né, dos idosos e dos deficientes visuais em pegar esse transporte. Então, além de todas as questões que a gente já colocou, né, da dificuldade de não ter transporte, de ter que sair cedo, de transporte parecer, na verdade, e a gente colocava muito isso quando a gente fazia parte da discussão da pastoral da juventude, a juventude meio popular, né, quando a gente ficava brigando pelos transportes coletivos, que o ônibus parecia mais uma lata de sardinha, né, e que todo mundo vinha apertadinho lá, e a gente queria um ônibus de mais qualidade, mas não conseguia. Então os ônibus não mudaram muito, assim. A qualidade é péssima, os motoristas e os cobradores, por conta da questão da falta de remuneração, da falta de respeito dos empresários, né? Estão sempre de mau humor, com raríssimas exceções, e tratam muito mal quem pega o ônibus. Algumas pessoas simples, né? Que eles veem como pessoas pobres, pessoas negras, pessoas, inclusive homossexuais, não tem a porta do ônibus, o ônibus não para essas pessoas. Algumas vezes eu estava aqui na Vila dos Pescadores, tinham as senhoras que vinham para cá, que eu dei aula na Vila dos Pescadores, tem umas senhoras que pegavam o peixe, e elas moram lá no Benedito, ou moram lá em outra parte mais alta da cidade, e os ônibus não paravam para ela, porque elas iam com o peixe, né, que ela comprava o peixe para levar para vender. Então, há uma discriminação muito grande, assim, há um preconceito, há uma situação, assim, gritante com essas pessoas que precisam sobreviver e que precisam utilizar o ônibus porque não tem carro, porque não tem outra situação para poder continuar vivendo, né? Porque aí se não trabalhar, não come, se não come vira marginal, e aí a sociedade vai estar rotulando, né? Então eu penso que a gente precisa também pensar, principalmente, além de como fazer com que essas pessoas utilizem os espaços dessa cidade, para essas pessoas, né? As pessoas deficientes, os cadeirantes, as pessoas que têm deficiências visuais e as pessoas idosas. As pessoas idosas, inclusive, os motoristas nem abrem mais a parte da frente do ônibus para ela, né? Porque antes as cadeiras da frente eram reservadas para gestantes, pessoas com deficiência, idosos, né? Mas agora ele simplesmente abre a porta de trás e o coitado do idoso e as pessoas, inclusive as mulheres grávidas, são obrigadas a entrar pela porta de trás. E a porta de trás, ninguém vai ceder as cadeiras para essas pessoas que entram, né? Eu estou lá sentada, muito bem sentada, cansada do meu dia a dia, ônibus lotado. Só se eu tiver muita consciência, muita solidariedade, muita humanidade, que infelizmente a sociedade capitalista não prega mais, né? É que vou me levantar para dar espaço para essas pessoas. Então, eu acho que... Renan, né? Como é teu nome, companheiro? Nando foi muito feliz quando ele colocava como é que a gente pode, que mecanismo a gente tem para cobrar responsabilidade, né? De quem lida com a questão,
dos responsáveis pelo transporte, mas não somente do pessoal da SMTT, não somente dos empresários, mas do prefeito, né, das pessoas que lidam com essas questões, que na verdade a gente sabe que muitas vezes eles estão muito mais preocupados, né, em ter lucro também do que com a própria população, né? E aí, como é que essa população pode fazer, é um questionamento aqui pro pessoal, quando eu sou desrespeitado do meu direito, né? É só pegar a placa do carro, ir lá denunciar, né? E aí eu posso abrir um processo, esse processo vai ter continuidade, eu vou ter um resultado, porque a gente sabe que às vezes a gente não reclama, porque a gente sabe que quase nada nesse país funciona, né? Então, o que é que eu, enquanto cidadã, posso fazer, né, para poder processar esse Estado, para poder requerer os meus direitos e ser respeitada enquanto cidadã, né? Para poder utilizar a cidade como eu quiser. Eu quero ir para festa, eu quero ter transporte para ir para casa à tarde, né? Eu quero passear no final de semana, eu quero ter possibilidade de não ficar esperando, perdendo meu tempo no ponto do ônibus, esperando o ônibus. E aí, o que é que eu faço, né? Então, eu acho que esse é um questionamento que a gente precisa responder, e que bom, né, que esses protestos, viu, Lucas? Que o movimento estudantil, né, trouxe essa discussão, que nós estamos na rua e que trouxe outros movimentos e que a gente está começando a rediscutir a sociedade que a gente vive, né? E que precisa, com certeza, ser melhor pensada para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Boa noite aos resistentes. Eu sou Alexandre Lino. Sou jornalista atualmente, mas fui líder estudantil. Eu queria, assim, primeiro elogiar o nível aqui. Acho que o nível do debate muito salutar e aproveitador para quem vê, quem conseguiu participar. Deu para aprender algumas coisas, mas eu queria só fazer um questionamento em relação à opinião de vocês quanto ao rodízio de carros na região central de Maceió. Se seria possível, se seria viável, se seria nesse momento uma alternativa para forçar o dono do automotor, deixá-lo em casa ou compartilhar via carona, ou tirar a bicicleta do armário, ou até mesmo comprar uma bicicleta e ir para a rua. Vou começar comentando esse questionamento. O rodízio ela é uma medida restritiva ao uso do transporte individual, né? Uma medida usada em São Paulo, por exemplo. Ela é uma ferramenta, né? Para você mudar o panorama de uma cidade problemática como as cidades brasileiras, como Maceió, você precisa atuar em duas vias. A primeira é promovendo um transporte público de qualidade, e a segunda é promovendo essas medidas restritivas, que não necessariamente precisa ser o rodízio, né? Existe a medida do pedágio urbano, por exemplo, existe a medida de ir na contramão da política federal de redução do IPI, por exemplo, e por outro lado, reduzir o IPI, sim, das bicicletas, seria uma medida interessante. Restrição de espaço ao automóvel, por exemplo, você vê hoje nos bairros da parte baixa, Ponta Verde, Jatiuca, você vê que as ruas, elas são a extensão da garagem dos prédios, principalmente dos novos, né? Que os prédios com 2, 3 vagas de garagem por apartamento já não estão dando conta mais, e os automóveis estão ocupando mais espaço público ainda, não só enquanto estão em circulação, mas também enquanto estão parados. Precisa haver uma regulamentação nesse sentido. O rodízio, na minha opinião pessoal, eu comparo a questão do viaduto. No sentido de que é uma medida que pode representar uma melhoria, mas é uma medida paliativa, é uma medida que tem que ser associada a outras medidas. Com relação ao que o Nando perguntou, quais são os mecanismos de controle, o transporte público, apesar de ser um serviço prestado por entidades privadas, ele é um serviço de interesse público, né? Ao fim e ao cabo, ele é um serviço público. Então, a sociedade tem os mecanismos de cobrança como tem para qualquer outro serviço público. Então, se você
como a Sirlene falou, se é maltratado no ônibus, você tem um mecanismo da ouvidoria da SMTT e cobrar do poder público, responder por isso. Você tem Ministério Público, enfim, você tem os mecanismos de controle. Mas, mais especificamente ainda, você tem a licitação dos transportes públicos, né, que é o edital, o ano passado foi bastante controvertido, acho que o Daniel pode até comentar um pouco de repente. E a prefeitura anunciou nesses últimos dias que está fazendo alguns ajustes no edital para poder lançar até o final do ano. Nesse edital de licitação, ele vai apresentar todos os parâmetros que um sistema tem que o prestador de serviço, o empresário que vai concorrer na licitação, tem que atender, né? O edital ele tem que colocar que o ônibus tem que ter determinada idade, que ele tem que atender determinados percursos. Ar-condicionado, você pode colocar no edital de licitação, pode e deve colocar no edital de licitação, a questão da acessibilidade também tem que ser contemplada em um edital de licitação. Enfim, esse edital vai ser o parâmetro do produto, que de fato, se é uma relação de consumo, é um produto, o que a empresa que vai prestar esse serviço tem que atender. Então, o edital de licitação ele é importantíssimo, mas ele tem que ser muito bem construído. E é uma coisa que me preocupa, porque nós não temos nenhum estudo, por exemplo, de origem e destino. Nós temos na década de 80, se eu não me engano, mas que nem foi finalizado. Ou seja, a gente vai estar licitando um produto, ou seja, o poder público está comprando um produto cuja demanda não é conhecida. A gente não sabe quantas pessoas saem de um bairro e vão para o outro, de que forma elas vão, de que horas elas se deslocam. Isso é importantíssimo para você montar um edital de licitação. Existe uma outra pesquisa chamada Sobe e Desce também, que você põe pesquisadores nos ônibus para identificar aonde eles sobem, aonde eles descem. Tudo isso tem que ser visto na hora de você montar um edital desse. E com relação, já que a gente entrou no ponto de o que fazer, a primeira coisa que tem que ser feita é a sociedade demandar mudanças. Isso é importantíssimo. E nisso, esses movimentos que estão acontecendo nas últimas semanas ganham importância especial. Se a sociedade não demandar mudanças, dificilmente o poder público vai promover essas transformações. E esse momento que nós estamos vivendo aqui, esse debate, é importante porque ele gera o debate, gera informação, porque as pessoas, a sociedade não pode desejar aquilo que ela não conhece. Então, as pessoas muitas vezes se incomodam com a má qualidade do sistema de transporte, mas muitas vezes elas nem imaginam que poderia ser diferente, que poderia ser melhor, que poderia ter acesso a um sistema de transporte público de qualidade. Muita gente não tem a oportunidade de viajar para outros lugares e conhecer outros sistemas e saber que poderia ter um sistema de transporte público de qualidade, poderia e deveria. E essa é uma demanda coletiva, inclusive dos usuários do automóvel, porque a gente está vendo chegar perto de um colapso. Vocês viram aquela imagem que eu mostrei lá de Los Angeles? O próprio Estados Unidos, que é um país símbolo do automóvel, está mudando a perspectiva deles. Eles estão investindo mais em bicicleta, investindo mais em sistemas de transporte de massa, porque eles identificaram que já ficou perceptível, já ficou claro que o automóvel não é um sistema sustentável de mobilidade. Então, Daniel, você quer comentar alguma coisa nesse tema? Bom, eu acho que a gente podia nortear o debate pelo que vem motivando esses protestos que vem acontecendo na cidade, né? A mobilidade para quem anda no transporte coletivo, ela sempre foi ruim, né? Sempre foi de péssima qualidade, né? Como o colega Nonato falou, o ônibus passa lá no Vergel a cada 2 horas, 3 horas, né? Você tem essa dificuldade para usar o transporte coletivo. Por quê? Porque o transporte coletivo ele foi dimensionado aqui em Maceió pelo ônibus, né? Então, com essa densidade baixa que a cidade tem, nesses bairros distantes, né, como o Cícero Pérez falou, com as casas, né, com uma densidade muito pequena, você não consegue ter uma demanda para o transporte coletivo, você não consegue ter uma demanda de passageiros. Então, ele termina sendo economicamente inviável, né, o transporte coletivo. Então, para se tornar viável economicamente, ele começa a ter esses intervalos muito grandes, né,
entre um ônibus e outro, para conseguir ter uma oferta de passageiros. E aí é que a lotação entra ganhando nessa história, né? Porque a lotação, o que ele faz? Ele pega um automóvel particular, né, coloca 4 pessoas dentro da lotação e vai para o seu destino, né? O outro vem lá, coloca 4 pessoas e vai para o seu destino. Então, eu acho que para nortear o debate, a gente poderia colocar aqui, hoje foi divulgado pelo prefeito Rui Palmeira e pelo superintendente da SMTT, os 5 pontos que a prefeitura vai adotar para melhorar a mobilidade urbana em Maceió, né? O primeiro seria a licitação do transporte coletivo, e aí teria que ser feita a pesquisa OD, como falou o Renan. A prefeitura vem prometendo que vai fazer essa pesquisa OD agora no segundo semestre de 2013, porque tem que ser feito em meses típicos, né? Não pode ser feito em período de férias escolares, período de Natal, período de fim de ano. A prefeitura vem prometendo que seja feito agora em setembro. A gente tem que cobrar isso, porque se não for feito agora em setembro, vai ficar para 2014, para os meses de março, abril de 2014, e aí se não for feito em março, vai ficar para o segundo semestre. Então esse processo licitatório dos ônibus em Maceió, ele já vem se arrastando desde 2007, que foi quando o Ministério Público entrou com o processo. E as empresas de ônibus vêm recorrendo, porque elas querem continuar permanecendo na ilegalidade, né, nessa forma promíscua que elas têm com o poder público, né, que a gente sabe que há os financiamentos de campanhas eleitorais, né, para vereadores, para prefeito, né, que essas empresas elas financiam essas campanhas para depois elas terem as suas vontades atendidas, né. Então, outro ponto que foi colocado foi a da faixa exclusiva para ônibus. Aí na notícia lá no site da prefeitura ele falou em faixa exclusiva, depois falou em faixa seletiva, né, a gente não fica muito claro. E a gente vê que desde da gestão do prefeito Cícero Almeida vinha sendo anunciado aquele VLT na Fernandes Lima. Então não ficou muito claro ainda se vai ser VLT, se vai ser ônibus, isso ainda está um pouco, né, obscuro. E outro seria o combate ao transporte clandestino. O quarto ponto seria a reforma nos terminais, construção de mais um no Vilagem Campestre e a nomeação de 50 agentes de trânsito. Então eu queria falar um pouco sobre esse do transporte clandestino. A gente teve reunião na SMTT agora, o Lucas participou, do Conselho Municipal de Transporte. E a SMTT vem colocando que para melhorar o transporte coletivo, ela precisa combater o transporte clandestino. E a gente colocou que é o contrário, né? Para combater o transporte clandestino, precisa melhorar o transporte coletivo, né? Porque o transporte clandestino é uma consequência do problema, não é a causa do problema. Né? Então, o que são os dados que a gente tem assim em mãos, né? Esse que o Lucas falou, né? Em 91, segundo dados da Transpal, né? Porque quem controla, né? Como a colega falou, quem tem controle sobre os dados de quantos passageiros são transportados, né, de tudo que é feito no transporte é a própria Transpal. Os próprios empresários, né, a raposa tomando conta do galinheiro, né, então a própria Transpal é quem diz o que é feito. Né, então eles diziam que em 91 transportavam 10 milhões de passageiros, a população era de 628 mil habitantes em 91, segundo o IBGE. Hoje, com 932 mil habitantes, nós transportamos menos passageiros. Né? Então, era 26% da população que utilizava os ônibus, hoje apenas 12,5% da população que utiliza esses ônibus. Então, o que acontece? Por que houve esse aumento da tarifa? Né? Então, como eu falei, quem usa o ônibus sempre teve um transporte ruim. Né? Mas por que ele tem piorado? Porque as facilidades para se adquirir automóvel, se adquirir motocicleta, têm aumentado. Né? O transporte coletivo ele tem sofrido um abandono. Vocês estão vendo aí, né, que o número de pessoas que usam transporte coletivo está diminuindo. E como o transporte coletivo não tem prioridade para circular nas vias, né, como ele é obrigado a ficar preso no congestionamento que os carros estão causando, ele não tem... Depois eu mostro a imagem aí de outros países, né, de outras cidades que fazem isso, que tem uma faixa exclusiva para o transporte coletivo, então você tem o congestionamento de quem vai de carro, mas o transporte coletivo ele não fica preso no congestionamento. Então ele ficando preso no congestionamento, o que ele vai ter? Ele vai ter um gasto maior de combustível, ele não vai conseguir cumprir os seus horários, né? Então você vai ter um consequente aumento da tarifa. Você tem as pessoas saindo do transporte coletivo e a tarifa vai aumentando para aqueles que ainda usam. Por quê? Porque o transporte coletivo, apesar da Constituição, né, estabelecer que ele é um serviço público essencial, no artigo 30, inciso 5º, ele não é tratado como serviço público, ele é tratado como mercadoria, né, como o Renan falou. Né, se você paga para usar o transporte coletivo, não é um serviço público. Né, serviço público você tem gratuitamente. Né, você tem escola pública, você tem saúde pública, a própria coleta do lixo ela é prestada por empresas privadas, né, você já está pago pelos tributos que a população paga, então o caminhão do lixo passa na porta da sua casa,
você coloca lá o saco de lixo, você pode colocar 1 quilo, 10 quilos, 20 quilos, que você não vai pagar por isso. Agora, o transporte coletivo, cada vez que você usa, você é obrigado a pagar. Então, o que acontece? Como não é toda a sociedade que paga pelo transporte coletivo, quanto menos pessoas a gente tiver usando o ônibus, mais caro o ônibus vai ficar. Né? Então, hoje, a tarifa é R$ 2,30, né? Se você fizer esse valor mensal, dá R$ 138, se você estabelecer 2 viagens por dia, né? Que a pessoa faça no máximo 2 viagens por dia, e o percentual do impacto no salário mínimo é de 20%, o valor anual é de 1.656, né? Isso aqui tomando os dados da Transpal, que eles dizem que transporta 7 milhões e meio de passageiros mês, e o que a Transpal arrecada por mês, o que as empresas arrecadam por mês é esse valor de 17 milhões. Né? Por ano seria numa faixa de 210 milhões de reais. O que a Transpal estava demandando? Eles estavam dizendo que a tarifa tinha que ser 2,85. Então, usando os mesmos cálculos, seria um impacto de R$ 171 no salário mínimo, que seria de 25% do salário mínimo, um gasto anual de R$ 2.050, né, com a mesma quantidade de passageiros, que eles estão dizendo que cada vez decresce mais essa quantidade, e a gente não tem como saber se isso é verdade ou não. O gasto mensal seria de 21 milhões de reais e anual 256 milhões de reais. Então, o que está acontecendo com a tarifa? Cada vez que a tarifa sobe, né, menos pessoas vão ter condições de pagar por aquela mercadoria que está sendo vendida, vai haver uma evasão maior do transporte coletivo e, havendo evasão maior, mais pessoas vão deixar de usar o transporte coletivo e, então, é uma bola de neve que vai fazer com que cada vez menos pessoas utilizem até que a tarifa atinja um valor muito alto e simplesmente o sistema vá à falência. Simplesmente ninguém possa mais pagar e a gente acabe com o transporte coletivo de Maceió. A gente não tem mais transporte coletivo. E para uma cidade com as dimensões de Maceió, não é possível viver sem transporte coletivo. Então, a proposta que vem sendo apresentada, vem sendo discutida nessas manifestações da tarifa zero, o que seria? Em vez de apenas 12% da população pagar pelo transporte coletivo, como é hoje, a ideia é que toda a população pague por isso. Né? Então, acho que aqui no outro, tem outro gráfico aqui. Então, hoje o cálculo seria esse. Os custos que a Transpal diz que tem por mês são 17 milhões de reais, dividido por 7 milhões e meio de passageiros mês. Né? Esses 7 milhões a gente encontra fazendo a população que usa o ônibus, né, vezes 60, estabelecendo 60 viagens por mês. Então, daria esse cálculo de 2,30. Se fosse dividido pela população economicamente ativa da cidade, que é em torno de 50%, a gente teria uma suposta tarifa de 58%. Mas a proposta tarifa zero, 58 centavos isso. Mas a proposta tarifa zero, ela não fala em tarifa, ela fala justamente na abolição da tarifa. Então seria, né, um valor mensal de R$ 34,80, em vez desses 138 que a gente tem hoje no transporte coletivo, em quem usa o transporte coletivo seria R$ 34. Mas esse valor embutido nos impostos, né, nos tributos, eles seriam pagos. Quem ganha mais pagaria mais, quem ganha menos pagaria menos, e quem não ganha simplesmente não pagaria. Então a gente tiraria esse impacto das pessoas que usam o transporte coletivo. Isso não melhoraria o serviço, né? Ele apenas tornaria acessível a toda a população, que hoje ele está ficando inacessível, e aí o que está acontecendo? As pessoas estão migrando para o mototáxi, estão migrando para o táxi de lotação, né, para esses outros serviços que conseguem fazer mais barato do que as empresas, porque as empresas têm aquela rota a seguir, e aquela rota às vezes está congestionada, o ônibus tem que ficar ali preso no congestionamento. O táxi de lotação, o que ele faz? Ele vai fazendo, né, passando por ruas residenciais, ele vai cortando caminho, vai fazendo atalhos, e ele consegue fazer o serviço. Então, o que precisa ser feito? Na integração do serviço, né, a gente pode ter em corredores principais, como a Fernando de Lima, como a Gustavo Paiva, como a Menino Marcelo, nesses corredores principais a gente pode ter um transporte de alta capacidade, né, como o VLT ou como o BRT, que transporta muitas pessoas. Para os bairros de média densidade, a gente pode ter o ônibus atendendo esses bairros, e para bairros com pequena capacidade, né, como seria o caso do Vergel, com a densidade baixa, por exemplo, a gente poderia ter o táxi de lotação numa frequência menor, né? O táxi de lotação, o automóvel particular, ele poderia fazer parte do sistema de ônibus, de trem, de VLT, de BRT. Ele poderia integrar esse sistema como alimentador do sistema, né? Então as pessoas lotariam um carro, 4 pessoas, ele levaria para um terminal de integração, para um local de integração, que de lá teria um ônibus que levaria essas pessoas para outro terminal, que faria essa ligação com outros meios de transporte, né? Então, a própria bicicleta também, ela poderia servir como alimentadora desse sistema. Então, a coisa tem que ser tratada como um sistema, não pode ser tratada como uma mercadoria, né, onde eu coloco a linha de ônibus e as pessoas vão pagar por aquela linha de ônibus, e quem tem condições de pagar, paga, quem não pode, né, simplesmente fica excluído do transporte. Então, acho que vou
foi bem colocado, achei válido a colocação. Agora também queria dizer aqui que o transporte, a gente pega 2 transportes, né? Pega um para vir ao centro e um do centro para se dirigir para o seu trabalho. E dentro desse espaço, tivesse 2 horas para o usuário que passou na catraca, que o cartão dele pudesse servir para outro transporte. E ficava o custo menos para o trabalhador. E que no final de semana já é difícil a vida de quem vive na periferia, que vive no dia a dia, o transporte fosse gratuito para essa rapaziada. Eu acho que isso é importante, porque a gente sabe que o lazer aqui não existe, né? Eu queria falar que o lazer, nós tínhamos o Papódromo e tinha o Millennium, onde a gente realizava os nossos equipamentos culturais, e hoje a gente não tem. A gente quer se deslocar para Pajuçara, ou então para aqui mesmo, Jaraguá. Como é que vai? Não tem. Então, é difícil. E esse transporte que vinha do Pontal, sei lá onde for, até a Praça Nibu, ia beneficiar o Pontal, Trapiche, Conjunto de Juízes Pobres, 1, 2, 3, pessoal do Joaquim Leão, pessoal do Vegel. Então, era bom pensar nisso aí para a gente poder ter uma opção de lazer. E também os ônibus que fazem aquilo ali, se tivesse alguém aqui da prefeitura, para poder ir lá, os parafusos caíram todinho, não tem mais nada, cara. As cadeiras são soltas. Isso é verdade. Então, só para contribuir aqui para a gente poder encerrar, o Daniel mostrou aí que os cálculos não são difíceis de fazer, não é difícil de entender a questão da tarifa zero. É mais simples, inclusive, do que entender a planilha de custo da Transpal, porque ninguém entende. Mas, assim, é importante a gente entender que isso é uma luta de classe, primeiro porque a gente vai estar enfrentando o setor empresariado do transporte, que lucra hoje mais de R$800 mil por mês aqui em Maceió. Foi isso que disseram lá na SMTT, foi isso que apressaram, dados deles. E eles dizem que estão tendo prejuízo, mas a própria planilha deles mostraram que tem um lucro mensal de R$800 mil. E isso é tirado diretamente do bolso. E a proposta do governo hoje é dar isenção de impostos a essa classe. E a resposta do movimento tem que ser o contrário. Tem que tirar do lucro deles. Tem que tirar do lucro deles para garantir que a população vai ter saúde, vai ter educação, vai ter moradia. Então, essa luta, esse é o viés que o movimento hoje enfrenta e é esse o viés que tem que ser tocado. Então, qual é a alternativa para a solução do transporte público? É essa que a luta de classe apresenta. Existem os projetos, existem os cálculos de tarifação de que todos possam compartilhar o valor gasto, mas também tem que ter a contrapartida do outro lado, que isso vai ter que ser tomado de assalto, eles não vão dar de mão beijada, isso vai ser o movimento, a população que vai ter que ganhar isso, é que esse lucro, eles não tem que estar lucrando nesse setor. É a mesma coisa, é a mesma lógica da escola privada, do hospital privado, são serviços públicos, o Estado tem que garantir, todos têm que ter direito, e não somente alguns, só quem tem o dinheiro ali na mão poder pagar. Então, essa é a luta de classe que o movimento hoje se apresenta e vai ter que tomar de assalto essa luta para que todos tenham o acesso à mobilidade urbana, acesso de fato à educação que fica impedida por conta da tarifa, acesso à procura de um emprego que fica impedido por conta da tarifa, acesso à saúde, que para você chegar no posto de saúde, já como o dado, aquele mapa do Cícero Pélix, somente 27% da região de Maceió é coberto por PSF, para você hoje ir para um posto de saúde, você precisa pegar um transporte. Se você não tiver dinheiro, você morre em casa. Essa é a triste realidade que a população de Maceió hoje vivencia e é essa a realidade que a gente precisa transformar. E o meio de transformação hoje que nos apresenta, já que infelizmente os meios de deliberação, de tomada de decisões não são democráticos, não tem a participação massiva das comunidades, dos estudantes, dos cientistas, é a gente ir para as ruas e tomar para nós esses espaços, nas ruas e das ruas para conseguir o local, o canal de negociação.
Obrigado, Lucas. Bom, pessoal, a gente vai ter que encerrar, que o horário já está avançado. Mas só para deixar uma última mensagem sobre essa pergunta, que na verdade é a mais importante, é a mais importante a ser respondida, que é o que nós podemos fazer, dialoga muito com o que o pessoal falou aqui nessas últimas falas, que a gente precisa de demanda social, né, precisa que a sociedade exija transformação, a gente precisa de planejamento, e para planejar a gente precisa conhecer a demanda. Aí vem essas questões da origem e destino, do sobe e desce, enfim, se você conhecer a demanda por transportes, você precisa de projetos, porque muita verba é deixada de ser aplicada por falta de projetos, e você precisa de recursos. Esses 4 itens são essenciais para que a gente transforme a realidade da mobilidade das nossas cidades e também de Maceió. A gente tem um rapaz que queria fazer uma última participação ali, dá tempo ainda? Ah, quando? Quando? Agosto, né? Setembro. Bem, meu nome é Francisco Holanda, eu sou vereador de Maceió e minha equipe de comunicação me comunicou que hoje haveria esse evento aqui e, como curioso que sou, fiz questão de vir participar e aprender um pouco com todos vocês. Nas audiências públicas que nós participamos, nós discutimos muito com o Gildo a questão da mobilidade urbana e até onde nós podemos ajudar nesse aspecto. Eu estava discutindo ali com ele agora, eu acho que a gente precisa discutir mobilidade urbana como um contexto geral e não com ações pontuais como se discute hoje. Por exemplo, se um bairro precisa de mais uma linha de ônibus, o Vegel, por exemplo, se tocar fogo no pneu, fazer um protesto lá, se consegue uma linha de ônibus para o Vegel para resolver aquele problema ali imediato. Isso não vai resolver o problema. Resolver, por exemplo, a legalização e a regulamentação do táxi-lotação como uma coisa pontual também não vai resolver o problema. Eu vi com bastante atenção o que o Daniel falou, dentro de um contexto, levando em consideração táxi-lotação, coletivo, BRT, VLT, dentro de um contexto geral, aí sim a gente poderia pensar num grande plano de mobilidade urbana que Maceió precisa. E aí, daí, eu vi o que o Renan colocou, dessas manifestações, dessas discussões, como aqui a de hoje, trazer para o conhecimento do poder público essas demandas. Vocês são pessoas gabaritadas, competentes, para levar ao conhecimento do poder público as demandas da sociedade e daí passar a fiscalizar e cobrar do poder público essas soluções. É muito importante. Eu acho que as discussões que são travadas e que estão sendo travadas nesses protestos e nesses momentos como hoje é muito importante para a nossa cidade. Eu fico, assim, eu tenho 33 anos, então nunca participei de nenhuma manifestação, nem nunca vi nenhuma manifestação. A última que tinha acontecido no Brasil foi em 93, eu tinha 13 anos. Então acho que aqui 90% das pessoas que estão aqui nesse auditório nunca tinham participado de nenhum tipo de manifestação do tamanho como está sendo realizada agora. E essas demandas precisam ser levadas ao conhecimento do poder público. Nós temos uma Secretaria de Planejamento que está trabalhando num plano de mobilidade urbana. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, Daniel participa de algumas discussões lá mais bravamente, então ele deve ter conhecimento disso. Mas é importante que vocês participem dessa discussão. Nós temos uma audiência pública na sexta-feira na Câmara de Vereadores para tratar da questão do transporte público. É importante que vocês vão lá, você apresenta esses dados. Essa situação que Daniel colocou aqui de 7 milhões e meio, contribuir com 2,32, se a gente tivesse 30 milhões era 0,58. Eu vi um cartazinho no Facebook que dizia assim, um país rico não é um país com muitos carros. Um país rico é que o rico anda de ônibus. Esse é um país rico e eu conheço algumas realidades pelo mundo afora
e posso dizer que o VLT de Istambul, o BRT de Bogotá e outras realidades que conheço podiam amenizar a situação da nossa cidade. Então é importante esses momentos, eu acredito que vocês têm que levar isso ao conhecimento do Poder Executivo, dentro das nossas prerrogativas, os vereadores, levar ao conhecimento do vereador, para tentar, não sei se tem legitimidade, aí a gente tem que estudar, apresentar algum tipo de projeto nesse sentido, e dessa forma fazer esse trabalho em conjunto com todos vocês. Como coloquei, sou um curioso, não tenho nenhum compromisso com nenhuma empresa de ônibus, nunca ninguém me ajudou, e também se tivesse ajudado, ajudava porque quis, eu não tenho nenhum compromisso com ninguém, não conheço nenhum dono de empresa de ônibus, não sei nem por nome, nem por vista, então não tenho nenhum compromisso, tenho um compromisso com o pessoal que me elegeu e estou aqui para trabalhar. Quero dar minha parcela de contribuição dizendo para vocês que estou à disposição de vocês e que a gente tem que trazer vocês que estão à frente desse manifesto, dessa nova onda que toma conta do país, tragam essas discussões para dentro do poder público e fiquem um pé, que as coisas vão mudar. Vocês, o poder emana do povo, e o povo são vocês. Vocês têm o poder de revolucionar tudo que nós vivemos aqui. Essa realidade do Vegel, essa realidade de um ônibus, por exemplo, o FAO Ipioca. Você pega um ônibus, o FAO para Ipioca é quase 2 horas de ônibus, não existe. Agora nós temos que fazer alguns estudos. Por exemplo, Maceió tem 27 terminais, né, Daniel? 27 ou 24, não sei. Parece que é 27. Belo Horizonte tem 5. Estranho, né? Estranho. Curitiba não tem, praticamente não tem terminais. Então tudo isso tem que ser pensado, e pensado por quem entende, que são vocês e o pessoal do planejamento. Nós estamos apenas para contribuir com essa discussão. Então, basicamente era isso que eu queria dizer e me colocar à disposição e dentro das nossas possibilidades poder ajudar de alguma forma. Só isso. Obrigado, vereador. Um prazer ter um representante do Legislativo aqui participando desse momento. Já deixo o convite para os próximos debates, o senhor se faça presente também, convide seus colegas para a gente aumentar, expandir esse debate. Bom, pessoal, então a gente dá por encerrado esse primeiro debate e outros vão ser divulgados pelo Facebook, no grupo A Maceió que Queremos, e em breve a gente vai estar passando informações. Nando, você quer falar alguma coisa para encerrar? Não? Obrigado a presença de todos.